beleza? Olá pessoal, boa tarde, voltando aqui. Agora nós vamos falar do espelho convexo, isso mesmo. Cássio com você do canal Tudo Mastigado. No espelho convexo, a gente tem uma característica única para a imagem. Você viu comigo que lá no espelho côncavo tem 1, 2, 3, 4, 5 posições para o objeto. Vou matar o final da aula com a última posição do espelho côncavo, beleza? Bem, no espelho convexo, que é o nosso amiguinho aqui, a superfície refletora é a externa, tá? Ela aí, superfície refletora é a externa. A característica é, o espelho convexo, ele é um espelho, lembra, divergente, os raios saem. Então, quando um raio vem paralelo, no nosso caso ali, um raio paralelo ao espelho, ele vai divergir em relação ao foco. Quando ele vem ao vértice aqui, ó, o raio vem ao vértice, forma o mesmo ângulo de incidência, vem para o lado de cá, beleza? Vem comigo no exercício para ver como é que isso funciona no espelho convexo. Olha, essa questão número 3 do nosso material, dá uma olhada aí. Olha, se você ainda está na dúvida do nosso material, agora você pode fazer ele por boleto bancário também, é muito bacana. Estuda, moçada. Um espelho convexo tem raio igual a 10 centímetros e conjuga uma imagem virtual a 4 centímetros de seu vértice. Tal imagem corresponde a um objeto, beleza? Quais são os dados desse exercício e como é que a gente vai enxergar esse camaradinho? Ele diz o seguinte, que temos um espelho convexo, tá ele aqui, espelho convexo, raio 10 centímetros. Por que mesmo que ele dá o raio? Para você achar a distância focal, que é a metade deste, tranquilo? E conjuga uma imagem virtual. Esse é o ponto importante. A imagem que ele está falando para nós é uma imagem virtual. E ele está colocando uma imagem de 4 centímetros. Galera, por que ele está colocando aqui imagem virtual? Para você lembrar o seguinte, que se você for usar as equações matemáticas, uma imagem virtual é aquela que é positiva. Ela é direita. Lembra sempre daquela característica. Qual é a característica de uma imagem virtual? Uma imagem virtual, ela é uma imagem direta ou direita. E neste caso aqui, ó, imagem virtual, ela é direta. Eu tenho que lembrar que o sinal dela é negativo, positivo. Tranquilo? Negativo, que eu tenho a inversão no espelho côncavo. 4 centímetros. Não vou mexer no sinal. E aí ele diz o seguinte na situação. Isso corresponde. Como eu vou fazer isso? Espelho convexo. Raio de curvatura. Raio sobre 2. Então aqui eu teria 10 sobre 2, 5 centímetros. Cássio. Qual é o sinal do espelho convexo? Justamente, o espelho convexo, e eu vou escrever de novo, a distância focal dele é negativa. É você que tem que vir aqui e colocar o menos. E por que eu vou colocar o menos 5 centímetros? Porque eu tenho o valor da distância focal. Se eu fosse encontrar esse valor, eu não colocaria o sinal. Tranquilo? Quando você vai encontrar o valor, você tem que achar o valor com o sinal. Quando você tem o valor, você deve colocar o sinal. E aí ele vai fazer os seguintes questionamentos. Vamos desmembrar lá. A imagem corresponde a um objeto. Letra A. Real situado a 4 centímetros do espelho. Real situado a 20 centímetros do espelho. Real situado a 40 centímetros do espelho. Virtual situada a 4 centímetros do espelho. Virtual situada a 15 centímetros do espelho. Queridos, vem comigo aqui no quadro. Toda vez que eu tenho um espelho côncavo, você está vendo que os raios são divergentes. Então, ele vem de uma divergência virtual. Onde forma-se a imagem? Aqui, ó. O espelho convexo é o espelho retrovisor direito do automóvel. Ele está ali, ó, à direita, ok? Do objeto. Qual é a característica de uma imagem de um espelho convexo? A imagem é sempre menor.
Está atrás do espelho, essa imagem ela é virtual. E essa imagem ela é direta ou direita. Toda vez que eu tenho um espelho. Então, a minha imagem ela tem que ser menor, virtual e direta. Vamos eliminar algumas alternativas, ainda dá sim ou não? Perceba comigo. Ele quer saber a posição. Eu tenho, então, aqui no meu caso, veja comigo, o tamanho desta imagem, ok? Que é de 4 centímetros, tá a nossa amiguinha lá, um objeto que tem um raio de curvatura. Como é que você vai eliminar essas relações? Vem comigo, vem na alternativa. Um objeto convexo, raio de 10 centímetros, conjuga uma imagem virtual a 4 centímetros do vértice. Quer dizer, a nossa imagem, o nosso I, não é o tamanho. Ela está a 4 centímetros, é o pelinha. A imagem é virtual, não é isso? E está a 4 centímetros, né, do seu vértice. É a posição dela, não seria o tamanho. Então eu vou ali, ó, 1 sobre P, lembra aqui, tá bem aqui, ó, 1 sobre P mais 1 pelinha igual a 1 sobre F. Então, 1 sobre P, que eu quero encontrar, mais 1 pelinha, que seria 4, igual a 1 sobre F. Stop! Vem comigo. Lembra que eu te falei que tem que olhar o sinal? É isso mesmo. Tenho o pelinha. A minha imagem virtual, ela é direita, positiva. O I é positivo. E o pelinha? Negativo. Galera, não pode deixar de lado isso. Se eu tenho 4, eu tenho que colocar aqui menos 4. Exatamente. Ó, menos 1 sobre 4. Qual é a minha distância focal? Menos 1 sobre 5. Cássio, por que é esse menos aqui? Esse menos aqui porque o seu espelho é convexo, a sua distância focal vai ser menos 5. Por que é esse menos de cá? Simples. Seu espelho é convexo, a imagem é virtual, a altura dela é positiva e o pelinha é negativo. Lembra comigo? O pelinha está atrás do espelho. Tranquilo? Pelinha atrás do espelho. Vamos resolver a continha. 1 sobre P, menos 1 sobre 5, mais 1 sobre 4. Vamos para cá, ok? 1 sobre P, não vou mexer nele. Quem é o divisor comum? 4 e 5. Opa, 5 e 4. 5 vezes 4, 20. Divisor comum. 20 dividido por 5, 4. Vezes 1, menos 4. Beleza? 20 dividido por 4, 5. Vezes 1, mais 5. Então, eu tenho 1 sobre P, menos 4 com 5 vai dar 1, 20. Posição do objeto, 20 centímetros. Tranquilo? Vamos na alternativa? Vem comigo. Tal imagem corresponde a um objeto. Real vai embora, real vai embora. Tudo bem? Nós estamos lá? Olha, real, real, real. Esse é o cuidado que você tem que ter. Ele está falando assim, tal imagem corresponde a um objeto. Eu formo uma imagem virtual de um objeto real. Então, o objeto é real, situado a 20 centímetros do espelho. O objeto, a imagem é virtual, o meu objeto é real. O meu objeto está na frente do espelho. Um objeto real conjuga uma imagem virtual. Essa é uma pegadinha de umas questões por aí, tá? Em espelhos, temos que tomar esse cuidado. Quando você estiver analisando uma questão de espelho, separe muito bem o que ele está falando, o que é o objeto, o que é a imagem, porque vem a pegadinha aí. Vamos na próxima questão? Vamos mastigar ainda mais? Vamos lá. Enquanto você está lendo a questão aí, eu vou apagar o nosso quadro. Rapidinho para nós. Vou aqui
Vamos falar ainda das características. A gente bate muito nesses sinais porque é importante, tá? É importante lidar com a teoria dos espelhos esféricos. Você não pode perder essa relação da teoria. Vamos lá. Próxima questão, você já estava lendo aí comigo. Um espelho esférico convexo possui distância focal em módulo igual a 40 centímetros. Um objeto é colocado a 160 centímetros do espelho. A que distância do espelho em módulo encontra-se a sua imagem? Olha ali comigo. Eu tenho um objeto que está à frente de um espelho convexo. Começa aqui, galera, ó. Convexo. Distância focal, ok? Distância focal, 40 centímetros. Ele te deu o módulo da distância focal. Você tem que lembrar o seguinte. Destrincha. Espelho convexo, distância focal negativa. Começa a entender o exercício. Então, menos 40. Estou colocando ele aqui. Um objeto é colocado a 160. O objeto é P. 160 centímetros. Tem um espelho convexo. Está aqui o meu camarada. Foco, centro. E o objeto P está a 160 centímetros. A que distância do espelho encontra-se a sua imagem? O que ele quer saber, querido? P'. E olha o que é interessante no exercício. A que distância do espelho em módulo encontra-se a sua imagem? Por que ele está dando essa característica para nós aí, perguntando em módulo? Justamente porque é um espelho convexo, você vai achar uma imagem virtual. Bate na tecla de novo. A minha imagem é virtual. O que eu tenho que entender de uma imagem virtual? Eu tenho que entender que o I dela é positivo e o P' dela vai ser negativo. Queridos, eu não tenho P' nessa questão. Se eu não tenho P' nessa questão, eu tenho que encontrá-lo com um valor negativo. Vem comigo. 1 sobre P mais 1 P' é igual a 1 sobre F. 1 sobre P, 1 sobre 160, mais 1 P', é o que eu vou encontrar, é igual a 1 sobre F. Só que o seu F é um espelho convexo, foco é negativo, então é menos 1 sobre 40, ok? 1 sobre P' é igual a menos 1 sobre 40, mais 160 vai para o outro lado, menos 160. Você está na sua continha aí comigo. Acompanha aí, beleza? 1 P'. 160 divide por 40, moçada? Sim ou não? Faz a continha assim, peraí. 16 e 4. Sim? Então vamos lá, ó. 160 no nosso caso, divide por 40. Beleza? 160 dividido por 40 dá quanto? 4. Então vai ficar aqui, ó, menos 4. Beleza? 160 por 160 vai dar 1. Tranquilo? Venha comigo aqui na continha. 1 P' é igual a menos 5, ok? Menos 5 sobre 160. Tá vendo um sinal negativo aqui? Você está no caminho correto. Menos 5 P', 160. P', vou multiplicar por menos 1, 160 dividido por 5. P'. Vem comigo nas alternativas para você já começar a perceber a minha questão. Se eu tenho um objeto, né, que ele está falando lá, a que distância do espelho encontra-se o módulo da sua imagem. Olha aqui na tela comigo, vem aqui comigo. Se eu tenho um objeto que está a 160 centímetros, tudo bem? 160 centímetros, e a minha distância focal é 40 centímetros,
distância focal aqui, ó, 40 centímetros, eu vou lembrar uma característica para você não fugir dela. O raio vem paralelo, ó, diverge do foco. O raio vem e faz o mesmo ângulo sobre o vértice. Galera, uma coisa que ninguém presta muita atenção. No espelho convexo, a imagem geralmente está aqui, ó, entre o vértice e o foco. Teria que ser menor que 40 centímetros. Então, quando eu olho na alternativa do exercício, olha lá. Letra A, 16, B, 32, C, 48, D, 66, E, 72, já posso pegar da letra C para baixo e começar a descartar. Entendeu? Porque o que manda é a relação do foco. Então, no meu caso aqui, eu vou lembrar. 160 dividido por 5 dá quanto? Menos 32. 32 centímetros. Ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, vai 1. 16, 160. 32 centímetros. Ele quer um módulo. Essa seria a nossa equação. Tranquilo? Ele poderia pedir para nós, por exemplo, o tamanho da imagem, quanto que ela amplia. E aí você vai lembrar do aumento linear I sobre O, do aumento linear menos P' sobre P. Tranquilo? Antes de acabar a nossa aula, eu quero matar com você uma questão clássica do espelho côncavo que, hora ou outra, vem numa prova. Beleza? Como é que é essa questão? Vou apagar o quadro aqui para a gente lembrar esse detalhe do espelho côncavo. Lembra que eu te falei que tem 5 casos que a gente tem que estudar, esmiuçar, entender como eles funcionam. Não pode deixar de estar sempre olhando essa questão. Mas, gosta muito aí de se trabalhar o seguinte. Quando eu tenho um espelho côncavo, e aí, por exemplo, eu tenho uma luneta, né? Eu vou olhar um objeto muito distante. O que é um objeto muito distante? Você está olhando uma estrela. Então, uma estrela está muito distante. Os raios de uma estrela chegam praticamente o que ao espelho? Paralelo. Então, numa luneta, eu vou ter o seguinte. Toda vez que um objeto está muito distante de um espelho côncavo, a imagem desse objeto forma-se no foco. Então, ele vai te pedir a distância da imagem para o espelho. Você tem que lembrar que o P', que é a distância da imagem para o espelho, para objetos no infinito, para objetos distantes, é a própria distância focal. Esta é a questão que vai estar no Enem. Eu não sou o Jesus de geografia, mas eu tenho certeza que ela vai estar lá. Até semana que vem. Fica conosco. Um grande abraço.